Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Miriam Anita. Eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto A Fé em Ação. Esse texto não é meu, não fui eu quem escrevi. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Tá bom? Então eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Ok? Bom, isso dito, vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, que a despeito de todas as nossas falhas, de todos que fazemos errado, que Tu possas nos abençoar e nos mostrar aquilo que Tu queres nos ensinar no dia de hoje. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto de hoje é Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 34. E eu vou ler com os irmãos. E diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se-lhe aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Bom, então o nosso versículo-chave é o versículo 28, que diz: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Então o nosso texto foi escrito por Zélia Pereira. Zélia Pereira diz que a fé em ação. Então, conforme Hebreus 11, a fé é a capacidade de crer no que não se pode ver e a certeza daquilo que ainda acontecerá. Então, a fé é uma coisa que a gente não consegue tocar naquilo que acredita, mas tem certeza que vai acontecer no futuro. Então, atualmente, muitas pessoas afirmam ter fé, mas na verdade elas são incapazes de manter a confiança em Deus, quando as probabilidades são contrárias. Outros dizem ter fé, mas recuam quando precisam agir em resposta à fé que dizem ter. Então é muito fácil dizer que a gente tem fé, que a gente acredita que as coisas vão dar certo, mas na hora que a gente não vê perspectiva, aí sim que é importante você dizer: eu creio, eu vou continuar firme naquilo que eu creio que Jesus quis falar por mim. Então, assim, quando todas as probabilidades são contrárias, aí sim que a gente manifesta a nossa fé. Então, o texto diz que ter fé não é apenas saber que Deus existe, não é apenas conhecer a história de Jesus, frequentar uma igreja, haver testemunhado a ação do Senhor na vida de algum familiar. Porque ter fé é literalmente pagar para ver. É pular nos braços de Deus e confiar que Ele irá segurá-lo. Como diz uma frase, que eu não sei dizer quem foi quem escreveu, é assim: ter fé é saltar para os braços de Deus no escuro e ter certeza de que será abraçado. Então, o trecho bíblico narra um milagre de Jesus, operado na vida de alguém que não possuía qualquer alternativa de melhora, pois já havia gasto todo o seu dinheiro e apenas piorava.
Você se considera alguém que tem o costume de recorrer a Deus quando acabam seus recursos ou procura agir baseado na fé em Jesus? Então, aquela mulher, naquela época, sim, a lei dizia que quem tinha um fluxo de sangue não poderia ter contato com ninguém. Então, assim, ela não poderia abraçar um parente, um marido, um irmão, um filho, ela não tinha contato com ninguém. Mas ela creu, ela no coração dela disse, puxa, eu creio que se eu somente tocar na orla, no manto de Jesus, eu serei curada. Então, assim, será que você e eu, a gente é como aquela mulher que recorre a Deus na hora que realmente vê que já gastou tudo que tinha em termos de financeiros, em termos de afetivos, em todas as questões. E quando a gente não tem mais recurso, a gente procura a Jesus Cristo e crê que na fé em Jesus Cristo nós seremos sarados. Então, o nosso texto de hoje diz assim, ó, não deixe o tempo passar, nem esgote recursos que, na verdade, não serão úteis para ajudá-lo. Achegue-se a Jesus hoje, mesmo, assim, não é para deixar passar nem um segundinho. A hora é agora. Se achegar a Jesus agora, porque Ele pode nos dar a solução para os nossos problemas. Então, o texto nos diz que a gente tem que desfrutar da vida abundante que Jesus promete a todos que o seguirem. Então, se nós cremos, se nós nos disponibilizarmos, se realmente formos fiéis, Jesus Cristo pode nos amparar e resolver as nossas demandas. Então, o texto diz que nós temos que confiar em Jesus, porque só Ele pode nos livrar de qualquer sofrimento. Se Ele quiser, se tiver nos planos dele, se for aquilo que Ele tem traçado para a nossa vida. Mas independente daquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós temos que ter certeza de que se Ele não fizer, sua graça é suficiente. Então nós temos que crer que o Senhor é Pai, é Deus, é aquele que vai prover todas as nossas necessidades. E se por acaso aquilo que nós desejamos tanto e tanto, tanto não acontecer, é porque não era propósito do Senhor. Mas nós temos que depositar nele toda a nossa confiança e crer. Como aquela mulher que já tinha gastado todo o dinheiro, todo o tempo, já estava desanimada, mas ela pensou, se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu poderei ter a minha cura. É isso que nós temos que crer. E confiar que Jesus, segundo a sua misericórdia, pode nos sarar de todas as nossas mazelas. Bom, o nosso manancial termina assim. Ter fé é literalmente pagar para ver. É pular nos braços de Deus e confiar que Ele irá segurá-lo. É isso mesmo. Então, a gente ter fé é acreditar que o Senhor, apesar de nossas fraquezas, de nossas demandas, de nossas inseguranças, nós vamos pular para os braços do Senhor. E Ele, segundo a sua misericórdia, que é infinita, vai nos abraçar. É isso aí. Bom, eu termino o nosso manancial de hoje, deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.